sente bem, né, irmãos, quando nós cantamos um louvor assim que entra no nosso íntimo, né? Toca o nosso ser e nós conseguimos às vezes entender o quão glorioso, o quão gostoso, o quão bom é estarmos na presença do Senhor e ver que Ele é a essência de todas as coisas, amém? Irmãos, eu passei essa semana, na semana passada, o pastor me chamou, nosso pastor Naline, que está aí na Flórida, né? Amanhã retorna. Ele me chamou e falou, irmão Orlando, no dia 5, eu gostaria que você trouxesse a palavra para os irmãos. Na hora eu reagi como todo bom soldado reage, né? Como todo bom servo reage. Amém, pastor? Amém. E já saí pensando, meu Deus, às vezes o Senhor faz umas coisas com a gente que a gente não entende, né? Mas isso tudo, meus irmãos, é quando você se dispõe. Nas nossas reuniões de segunda-feira, o pastor nos cultos de ensinamento aqui nas quartas-feiras, e nos domingos também, nas pregações, a gente percebe como que o Senhor trabalha na vida da gente. Então, às vezes você tem um plano, né? Eu vou ir por aqui, porque aqui parece que nessa ponte a base é mais grossa ali, os troncos, e eu vou por ali, né? Mais seguro. Aí o Senhor vem e diz, não, eu quero que você vá por aquela ponte. Aí você olha, só tem um fiozinho de madeira embaixo, né? E ainda está começando a apodrecer. Aí você fala, meu Deus, não, Senhor, eu não quero ir por ali. Eu quero ir por essa daqui, aqui. Mas a vontade de Deus, ela é diferente da nossa vontade. Se fosse igual, olha, irmãos, nós certamente não estaríamos aqui. Não estaríamos. Nós estamos aqui porque é a vontade dele que prevalece sobre as nossas vidas. E eu continuei pensando, falei, meu Deus, o que eu vou falar, o que eu vou levar para a igreja no domingo, Senhor? E comecei a pedir para o Senhor abrir a minha mente, me dar uma palavra que fosse dele. E eu encontrei algo e falei, ok, vou estudar em cima disso e vou levar para a igreja. Afinal de contas, não sou eu sou só o portador da palavra. É o Espírito Santo que vai levar essa palavra. E nós aqui, como eu disse no início do culto, cada um de nós aqui, nós somos, eu ouvi uma palavra essa semana, nós somos o reino de Deus aqui na terra. O irmão Manuel, o irmão Devan, Rafael, cada um de nós aqui, minha mãe, a Lúcia, todos nós, irmã Márcia, todo mundo. Cada um de nós somos o reino de Deus aqui na terra. É dentro de nós que habita o reino do Senhor. E tudo o que nós fazemos perante o Senhor, ele é individual. Se você sair daqui hoje e falar, ó, culto hoje não estava bom, eu acho que o pastor não estava, não veio a irmã Suzana, não veio o irmão Antônio, então tem algum problema com você, porque o culto aqui não é coletivo. O Espírito Santo fala com cada um. Então você tem que pedir ao Senhor Jesus Cristo e abrir a sua mente, seu coração e dizer, Senhor, eu quero sair daqui agora, hoje. Eu quero sair daqui revestido pelo poder do Espírito Santo na minha vida, porque eu sei que o culto vai ser, já é e vai continuar sendo maravilhoso. Porque esse culto ele é ímpar e nunca mais eu vou ter um culto igual a esse na minha vida. E eu comecei a pensar, eu falei, bom, eu vou levar, e depois eu encontrei o Espírito Santo falou no meu coração, olha, eu acho que eu quero que você leve essa palavra de amor para os irmãos. Até comentei com a minha esposa, falei, eu acho que eu vou falar sobre o amor ágape, né, que é o amor de Jesus Cristo, o amor incondicional para as nossas vidas. E depois ele pegou e tocou no meu coração, falou, volta lá para aquela palavra inicial. E eu comecei a pensar, muitos pastores, muitos evangelistas, muitas pessoas, eles vêm na igreja e traz sempre uma palavra, a grande maioria das vezes, ele traz uma palavra, ele dá como exemplo um rei.
Ele dá como exemplo um grande político, que houve muitos grandes políticos na história da Bíblia que nós podemos relatar. Ele dá como exemplo, muitos gostam de dar exemplo, Paulo, que foi um grande homem, que levou a palavra do Senhor Jesus Cristo de forma extraordinária, espetacular, em lugares que um homem comum não poderia chegar. Tem homens comuns daquela época que só poderia chegar lá perante o Sinédrio, por exemplo, se fosse para ser condenado. E ele foi também para ser condenado, mas também foi para falar da palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque o bom, verdadeiro e autêntico crente, cristão autêntico, ele usa todo o momento da vida dele para poder falar do Senhor Jesus Cristo. Se te levar perante a uma autoridade, você tiver a oportunidade, porque você tem que respeitar a autoridade, mas se você tiver a oportunidade, você pode não falar para a autoridade, mas você pode falar para quem está traduzindo, se você não sabe falar inglês, você pode falar para quem está entrando para abrir a porta para você. Abra os seus olhos, não perca essa oportunidade, porque ela pode ser a única na sua vida. E às vezes você não vai saber o resultado, mas Deus sabe. Você fala de Jesus, um dia o irmão Antônio Bento falou para nós sobre uma história que aconteceu na vida dele lá no Seabras, e ele falou para a mulher, porque ele estava meio sem ação, ele falou, um dia lindo. E tornou a falar, e aquilo eu nunca mais esqueci, porque ele não sabe o resultado. Mas quem sabe, essa pessoa não mudou o seu projeto de vida, a sua linha de vida, não mudou o seu padrão de vida por causa daquela palavra que ele deu. Porque quando você fala coisas boas acontecem. E eu falei, bom, lá na igreja, hoje o irmão Bruno não está aqui, então eu posso fazer uma pergunta. Quantos irmãos aqui já tiveram diante de um juiz? Irmão Antônio. Quantos aqui já tiveram diante, assim, frente a frente, com um prefeito? Quantos aqui já tiveram diante de um governador de estado? De um presidente? E de um coronel do exército, seja ele brasileiro, americano? Pois bem. Todas as vezes que nós vemos essas pessoas, a gente fala, esse camarada tem influência, não é isso? Nossa, o cara é governador do estado de São Paulo, ou do estado do Rio de Janeiro, não, Rio de Janeiro não. Do estado de São Paulo, do estado de Santa Catarina, Paraná, seja qual seja. E nós imaginamos em primeira mão, nós imaginamos, esse homem é um homem influente. Nossa, estou satisfeito de conhecê-lo. Não é assim que a gente pensa? E, inclusive, a gente normalmente tira uma foto, né? Poder postar, governador, presidente, seja, né? Esse daqui é o grande general geral do exército brasileiro, ó. Eu com ele todo bonitão, cheio de estrelas e tal. Bem, mas eu não quero falar dessas pessoas, eu não quero falar de reis, eu não quero falar dos grandes homens, não quero falar de Golias, que foi grande, mas Davi foi menor, maior. Né? Não quero falar de Davi. Eu quero trazer para os irmãos hoje a história, para nós entendermos juntos, de um homem comum, como eu, como qualquer um de nós aqui. Pessoas comuns, que podem, têm oportunidade e fazem a diferença. Somos nós, homens e mulheres comuns. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 1. Eu fiz um esboço lá, irmãos, dessa minha pregação aqui. A princípio ela deu 2h30, eu consegui diminuir, deu 1h45. Então, os irmãos que estão com o fogo lá assando alguma coisa, o forno, ora aí para mim conseguir diminuir esse tempo. Amém? E afinal de contas, hoje é domingo, é o dia do Senhor. Nós não temos nada nosso, é tudo do Senhor. Com algumas exceções, eu vou liberar uma pessoa somente. Amém. A irmã Márcia, que ela foi minha parceira segunda-feira passada lá no culto, fez a tradução, então está com toda, né? Amém? Amém?
quero ler aqui para os irmãos em Ruth capítulo 2, versículo 1, somente o primeiro. Tinha Noemi um parente de seu marido, homem poderoso e rico, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Bem, se eu fazer uma pergunta aqui para vocês, quantos conhecem a história de Ruth aqui? Todo mundo conhece a história de Ruth, né? Todo mundo sabe que Ruth, ela foi uma mulher dedicada à sua sogra. Se eu perguntar para vocês, todos conhecem a história de Noemi, que era a sogra de Ruth. Todo mundo conhece, mas não é dela que eu vou falar. Eu quero falar desse senhor aqui, chama-se Boaz. Esse é o homem comum que eu quero destacar hoje para os irmãos. Em Belém, de Judá, Noemi era casada com Elimeleque. Eles tinham os 2 filhos, todos sabem, Malom e Quilion. Eles saíram de Belém e foram para Moabe, um outro país. Porque ali, eles tinham esses 2 filhos, eles foram para lá, foram como nós, né? Saímos do Brasil, a grande maioria, outros de Portugal, e viemos aqui para os Estados Unidos. E foram lá tentar a vida, né? Como diz, trabalhar, buscar novos horizontes, novas condições. E eles foram, uma família de 4 pessoas, e chegaram lá em Moabe. Estava tudo bem, tudo certo, mas chegou um momento em que começou a acontecer coisas que não se espera nunca. Em primeira mão morreu o esposo de Noemi. Elimeleque morreu. E passou, quando fazia 10 anos que eles estavam ali, 10 anos, os 2 filhos casaram-se. Um casou com Ruth e o outro casou com Orfa. Bem, veio um outro momento e aconteceu novamente aquilo que nenhum de nós espera. Morreu os filhos de Noemi. E para aquele tempo, os filhos, o esposo e os filhos homens, eles eram o representante, hoje não é mais, mas eles eram o representante legal da condição financeira, do sustento da família, aquele que falava, que tomava a linha de frente. Hoje as mulheres conquistaram o seu espaço merecidamente, eu vejo assim, e também tem muitas mulheres que provêm de todas as formas. Mas aqui, esta senhora, essa mulher, ela se deparou com uma condição, uma situação muito difícil. E naquele tempo, a fome e a miséria estavam tomando conta. Porque esse tempo aqui de Ruth, Noemi, esse tempo não tinha reis. Esse tempo eram os juízes, né? Eles julgavam e as ruas era uma barbaridade. Nos dias de hoje, barbaridade é lá do meu pai, da minha terra, né? Gaúcho que fala barbaridade. Era uma coisa assim, largada, né? Então prosperava tudo que era de ruim. E aquele lugar estava situação muito difícil, fome, miséria. E ela, como não tinha outra opção, Noemi resolveu voltar para a terra de Belém, Belém de Judá. E ela se levantou, foram com as 2, com a Ruth e Orfa. E chegou num certo determinado ponto do caminho, ela pegou e falou para as noras, né? Diz, olha, vocês fazem o seguinte, vocês voltam, que eu não tenho nada para dar para vocês, porque a lei daquela época era, morreu o esposo e tem um irmão do falecido, é ele que casava com a viúva. Se ele morresse, o outro até que tinha. E quando não tinha mais irmãos, aí já vinham os parentes, os mais chegados, o primeiro, o segundo, e era assim que acontecia. E eles voltando para
elas voltando, ela falou, ó, vocês vão embora, vão para a terra de vocês, lá para sua mãe, para sua família, porque eu nada tenho para dar para vocês. E ela entendeu que perdendo o marido e perdendo os 2 filhos, Deus tinha pesado a mão sobre ela. Ela entendeu. Os irmãos observam que no começo eu falei que às vezes o que nós vemos, o que nós pensamos, não é o que Deus tem para nós. Não é o que Deus está vendo para nós lá na frente. E insistiu algumas vezes, Ruth não quis desde o princípio, ela falou que não ia, mas Orfa decidiu e voltou. Ela olhou para Ruth e falou, olha, Noemi, você volta, insistiu, e ela até brigou, você consegue entender que ela falou meio, né? Eu não tenho filho, não tenho marido. Se hoje eu tivesse um marido e ficasse grávida, você ia esperar até ele crescer para você casar com ele? Vai para tua casa, lá para tua mãe, te vira, né? Mas ela falou, não, eu estou com você, agarrada, como eu falo para o Devão. E elas voltaram para Belém de Judá. Essas coisas acontecem, irmãos, quando acontece esse tipo de acontecimento que não é tão bom, que não é bom, perda nunca foi bom, ainda mais de um ente querido, ou 2, ou no caso 3. Quando elas chegaram lá, todo mundo já sabia dessa história, né? Que Ruth tinha feito isso e aquilo, tinham voltado. E Noemi voltou, né, para este lugar. E nesse lugar, em Belém, o Senhor Jesus, Senhor Deus, ele tinha dado uma boa abastança, tinha comida abundantemente no lugar. Mas também tinha o pecado, como eu falei, não tinha reis que comandasse, que determinasse o que era para fazer ou não. As coisas estavam soltas, porque a tendência do mundo é essa. Se você deixar livre, você dá 2 opções, mas livre, eles vão tender para o lado ruim. E é o que estava acontecendo. Não tinha leis. Mas existia ali naquele lugar esse homem, Boaz. Ele era um fazendeiro, embora fosse rico, mas riqueza nos dias de hoje é influência. Muitas pessoas têm influência por causa do dinheiro. Mas ele não entende que não é ele que é influente. Influente é o dinheiro dele. Porque se você tira o dinheiro dele, a influência dele acaba na hora, nos dias de hoje. E nesse tempo, riqueza era até sinônimo de perigo, porque às vezes as pessoas tinham muito dinheiro e se deixasse se voltar para o dinheiro, ele tinha risco até de morte, como tem vários casos na Bíblia em relação a isso. E Boaz, esse fazendeiro, que vivia nessa vila, que se chamava Belém, que não era, como eu falei, nem um guerreiro, não era nem um político influente, não era um rei, ele era simplesmente um homem comum. Mas ele era respeitado, ele era um homem respeitado. E sabe por que ele era um homem respeitado? Porque ele era temente a Deus. Em meio de tudo isso que eu estou falando para vocês, que era uma desordem total, cada um fazia o que queria. Boaz era um homem rico, mas temente a Deus. Ele era um homem digno, ele era um homem justo, ele era um homem que andava segundo os preceitos do Senhor Deus. O que eu quero dizer com isso? Que para você ser um homem, uma mulher, segundo os preceitos de Deus, para você andar na presença de Deus, você não precisa ser nenhum político, você não precisa ser um homem que influencia o mundo, você pode ser um homem comum. Porque quando Deus olha para o homem, ele vê só um homem. Ele não vê divisa, ele não vê dinheiro, ele não vê a sua influência. Ele vê você como uma ferramenta, porque é isso que ele quer de você, que você seja uma ferramenta. Na época de Boaz não havia rei, como eu disse. As pessoas faziam o que queriam, o pecado, a maldade, era, podemos dizer assim, generalizado. Mas
Boaz preferiu servir a Deus. E eu quero trazer aqui para os irmãos 4 pontos relacionados. 4 pontos. O primeiro dele é a bondade. A bondade de Boaz nós podemos ver, os irmãos não precisam ler aí, mas nós podemos ver no mesmo capítulo 2 aqui, no versículo 8. Então disse Boaz a Rute: ouve, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Ficarás aqui com as minhas servas. Já começou a bondade de Boaz sobre a vida de Rute. Porque ela estava passando, colhendo o que sobrava das espigas, que caía no chão. Ela colhia, ela estava passando, nesse momento ela estava passando nas terras de Boaz. Mas a intenção dela era continuar, até onde tiver, porque era a época de colheita aqui. E ele falou: não, você fique aqui, porque naquele tempo, uma mulher viúva, andando sozinha por aqueles campos, fatalmente ela ia ser violentada, alguma coisa dessa natureza, porque a Bíblia aqui fala sobre isso. Porque o próprio Boaz, ele falou para que não te venha alguém e te violente. No capítulo 2, versículo 4, capítulo 4, versículo 7, diz: outrora em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo à remissão e à permuta, o homem descalçava o sapato e o dava a seu próximo. Isto era por testemunho em Israel. Depois nós vamos falar sobre isso daí. Quero que os irmãos atentem bem para que a gente possa entender juntos qual que é a vontade do Senhor Jesus Cristo para nós nesta manhã, em cima desses 4 pontos que eu estou trazendo. Lá em Salmo capítulo 23, versículo 6 diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A bondade, que é o primeiro ponto. Quando Rute, uma viúva estrangeira, veio trabalhar no campo, Boaz não a tratou com desprezo nem preconceito. Essa mulher é uma mulher viúva, está largada aí, estão passando fome, eu vou me aproveitar dessa situação, eu sou rico, sou dono disso daqui tudo, esse é o momento. O que eu falei, Boaz era um homem temente a Deus. Existem momentos na nossa vida em que pode não ser dessa forma, mas pode ser de outra forma. O inimigo, Satanás, coloca no teu caminho coisas que te dão oportunidade para você ter poder, mesmo sendo um homem comum, para você ter poder sobre alguém. Esse é o momento em que você vai provar para ele, para Satanás, que você é servo do Senhor Jesus Cristo e que você não negocia os seus valores, que você é temente ao Senhor e que você segue o padrão de servo, de homem fiel, de mulher fiel. E você tem que estar atento, porque essas coisas, às vezes, elas vêm de forma que você está demonstrando para todos que estão em volta que você vai ajudar aquela pessoa. Mas lá na frente você vê que você exerceu um poderio sobre aquela pessoa. E você magoou, você machucou, mas você satisfez o seu ego. E nesse momento você está deixando de estar fazendo aquilo que o Senhor Jesus quer que você faça. Exerça a sua bondade sobre o seu irmão, porque o Senhor, Ele é bondoso para conosco. Aleluia. Boaz, ele ficou mais impressionado com Rute, porque ela tinha opções. Boaz era uma moça nova, não era uma senhora já de idade. Rute era uma moça nova, não era uma senhora de idade. Mas Boaz era um senhor de idade. Boaz já era um homem já, na idade bem maior do que Rute. E como ele era um homem que temia o Senhor Jesus Cristo, quando ele viu aquela moça, que certamente não era feia, né? Era uma moça bonita. Ele olhou e falou: olha só que moça bonita, né? Mas ele pensou o quê? Bom,
ela tem as suas qualidades. Ela é uma mulher de fibra. Ela é uma mulher firme, porque ela tinha suas opções. Ela poderia voltar para sua terra, ela ia encontrar lá um marido, ela ia ficar na dependência, como era o costume, mas não, ela preferiu vir para cá, junto com a sua sogra, e não abandoná-la, não deixar ela sozinha. Olha a bondade onde é que está. Está em Ruth também. E ele, vendo isso tudo, ele resolveu garantir a segurança dela. Irmãos, a gente pode pensar que ele estava já mal intencionado com tudo isso, mas você vai ver aqui na frente que ele não estava. Isso que estava exercendo no coração de Boaz era a bondade que Deus coloca em nós quando nós somos temente a Ele. No capítulo 3, 10 e 11, eu vou ler, os irmãos não precisam abrir sua Bíblia. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Olha, esse minha filha aqui já diz tudo, né? Que ele era já de idade. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, visto que não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. E agora, minha filha, não temas, tudo o que pedires eu te darei. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ele viu as qualidades dela como uma mulher de fibra, uma mulher que estava ali com o intuito de continuar sendo o que ela já era antes. Ela não mudou os valores dela. Não é porque houve um acontecimento na vida dela, que foi um acontecimento fatal, porque ela ficou viúva, porque ela vivia numa terra de fome, porque ela veio para um lugar desconhecido, que não era o país dela. Ela não mudou em nada. Eu não sei se os irmãos observaram, mas nós estamos mais ou menos nesse mesmo sistema, né? Nós estamos num país que não é o nosso de nascença, nós não nascemos aqui. Nós estamos aqui porque existem várias razões, um porque queria sair da violência, outro porque queria uma melhor condição de vida, outro porque já tinha um parente aqui e estava se dando bem financeiramente, e isso não é errado. Eu acho que a gente tem que conquistar os nossos espaços, mas todos nós aqui estamos mais ou menos nessa condição. Agora veja bem, todos nós aqui sabemos que estamos aqui porque alguma coisa boa estava aqui nos esperando. E se eu perguntasse para você: olha, meu irmão, um dia antes de você vir para cá, se eu falasse: ó, lá não tem o que comer, não tem o que beber, não tem trabalho, outra, você vai ser discriminado lá, porque você não é nem de lá e o povo não gosta de gente de lá. Será que você teria vindo para cá? Ruth foi. Ela foi. Mas ela foi porque estava nos planos de Deus. E você está aqui porque também está nos planos de Deus. E eu respondo para você: se você estivesse nos planos de Deus de estar aqui hoje, e tivesse acontecido o que eu acabei de falar, que aqui era tudo ruim, você estaria aqui do mesmo jeito. Porque o plano de Deus, homem não muda. Homem nenhum muda. Boaz ofereceu emprego para Ruth, fez ela se sentir bem-vinda. E aqueles simples atos de bondade, porque oferecer emprego para uma pessoa não quer dizer que você é o homem mais generoso, a mulher mais generosa da terra. Você está unindo o útil ao agradável. Você vai pegar a mão de obra de alguém, mas também vai pagar. Aquela pessoa vai te dar a mão de obra, mas também vai receber. Mas ela viu a bondade neste homem comum e aceitou, ficou por ali. E quantas vezes nos esquecemos da bondade? Hoje, nos dias de hoje, a bondade é um ato assim, meio que raro. Porque nós sabemos, às vezes, que um irmão da gente está precisando de alguma coisa, nós sabemos, às vezes, que um parente nosso está precisando de alguma coisa lá no Brasil, ou aqui mesmo, e nós, a primeira coisa que vem à mente, se relacionar a dinheiro, a gente fala assim: nossa, eu dou aqui um duro danado, é difícil para mim e eu não vou ficar mandando dinheiro para resolver o problema do fulano ou do ciclano. Bom, isso daí é um critério seu, mas isso também é bondade. Se você não pode, ou é muito você resolver o problema dele, dê o primeiro passo. Essa semana nós tivemos
Eu vou falar aqui rapidinho. A minha esposa, a mãe dela, a minha sogra. Ninguém conhece aqui, né? É. Todo mundo conhece aqui a Dona Zorilda, né? É? Ok. É, exatamente. Eu sou meio perdido, irmão. Ela já está com 80 anos. 80 anos de idade e ela tinha que fazer uma cirurgia da vista, né? Catarata. Era R$ 450. E ela... A filha dela que está cuidando dela, a Luciana, a mais nova da irmã da Lúcia, deu os R$ 500 para ela guardar, porque ela queria. E ela guardou na bolsinha. 2 dias depois, perdeu o dinheiro. Aí ela ficou preocupada, porque sabe como é que é as pessoas de idade, né? Preocupada, os irmãos já logo falaram, ó, seguinte, vamos fazer uma vaquinha, porque um poderia resolver. Isso é um gesto de bondade. Eu poderia resolver, né? A Lúcia no caso, ou um outro irmão, outra irmã, mas eles comunicaram no grupo da família e tal, cada um mandou um pouquinho, mandou 50, outro 100, outro 20, outro 30, neto entrou no negócio, e sobrinho, e cunhado, e todo mundo entrou no negócio. Bom, moral da história, ela arrecadou R$ 2.150. Tem um ato de bondade melhor do que esse, mais bonito do que esse? Agora, era 450 a cirurgia. Alguém deu 450? Só uma pessoa? Não. Então, se você não pode ajudar, dê o primeiro passo. Diga, ó, pessoal, vamos fazer uma reunião aí, cada um dá um pouquinho, eu vou dar 50. Pronto, você já deu o primeiro passo. Se não alcançou o objetivo, não é problema teu. Você tem que dar o primeiro passo para esse ato de bondade. Porque não é o valor que faz a diferença, é o ato que faz a diferença. Ela falou assim, meu Deus, eu não acredito, da onde que é isso tudo? Vocês estão brincando comigo, né? Porque fizeram uma filmagenzinha dela, tal. Ela tirou o dinheiro da caixinha, começou a contar e não parava mais. Né? Quer dizer, o ato de bondade de todos, ele foi além da necessidade. Além da necessidade. E esses dias eu vi um vídeo na internet, o camarada, primeiro tem uma passagem que mostra, vem um cachorrinho, o cara está comendo, vem um cachorro, o cara dá-lhe um chute no cachorro, e o cachorro vai e sai correndo, já vem um outro negócio, atropela o cachorro, e aquele cara já olha para trás e, cachorro não sei do que, no meio da estrada, e já quando olha para frente já estava saindo da estrada, dá uma desviada e tinha uma poça d'água, já por cima, já tinha um cara passando na calçada, a água sujou tudo ele, e o cara já começou a xingar tudo. Tá entendendo onde foi parar, né? O primeiro passo foi o quê? Um chute no cachorro, porque o cara estava comendo, não queria que o cachorro ficasse ali na rua, né? Aqueles cachorros que tem só lá no Brasil, né? Sequinho, tudo cheio de problema, né? Na rua. E depois vem um vídeo, aonde que tá caindo um vaso, o camarada vem correndo, feito um condenado assim, todas as forças dele, pá, pega o vaso, que era uma floricultura, e não deixa ele cair e quebrar, e levanta, a mulher olha assim, dá aquele sorriso, e ele continua andando, aquela mulher que foi salvo o vaso dela, ela pega e já vem passando um cachorro também, ela já pega e já joga um alimentozinho nele, e vem uma outra pessoa, e já vem naquele cachorro, se abaixa, assim, o cachorro já vem e começa, né? Carinho, amor. Aonde começou o que era ruim, que era aquele chute no cachorro, foi cada vez crescendo mais e cada vez maior o problema. Mas aonde começou aquela pessoa com aquele ato de bondade, que ele fez aquele esforço para salvar aquele vaso, foi continuando e lá na frente estava gente se abraçando, e isso é verdade. Isso é verdade. Se você reunir um grupo de pessoas e começar a falar de amor, de coisa boa, sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai dar risada, vai ficar feliz e já vai fazer brotar lá do passado coisas boas e começar a contar aquela história. Agora pega esse mesmo grupo de pessoas e dois já começam brigando no soco para ver o que vai acontecer. Gente. Aí você larga uma mesa lá com as armas, umas facas, não vai ter caixão na cidade para poder... Por quê? Porque o mal traz o mal. Mas a bondade, ela traz a bondade. Se você quer bondade na tua vida, você tem que ter essa bondade. O segundo ponto, meus irmãos, é a generosidade.
Generosidade. Eu tenho dificuldade para falar essas palavras com um G que eu vou lhe falar, viu? Generosidade. Lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 9, está escrito: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Boaz era um homem rico. Ele não só deu um emprego a Ruth, mas também garantiu que ela tivesse comida de sobra. Durante toda a época da colheita, Boaz garantiu o sustento de Ruth e Noemi. Boaz não contava as moedas quando ajudava os outros, ele estava mais preocupado com o bem-estar da Ruth do que com o lucro da fazenda. Boaz não guardou a bênção financeira de Deus só para si. Sabe por que eu estou dizendo isso aqui? Porque ele deu a ordem para os empregados dele quando ela estava lá colhendo as espigas, porque ela podia, naquele tempo, ela podia, como uma mendiga, vamos se dizer, andar no meio da colheita, após os ceifadores, depois que eles já estavam colhendo tudo, ela ia, e se caísse algum grão, alguma espiga, ficasse amassada, alguma coisa assim, ela podia pegar. Não tinha problema. Mas Boaz, ele deu ele deu a ordem para os empregados dele, para que deixasse ela entrar até na frente deles, se ela quisesse. E ainda não se contentando, ele pegou e falou assim, ó, e vocês deixam algumas espigas sem tocar, deixa lá, deixa no pé, que é para ela chegar e tirar a espiga. Isso daí era a colheita dele, era o lucro da fazenda dele. Mas ele deu a ordem para que tirasse, que deixasse para que ela tirasse. Ele não estava preocupado, nossa, mas vai diminuir o meu lucro. Isso daí é o quê? Generosidade. Às vezes você pega e pensa assim, diz, meu Deus do céu, eu ganho $2.000 por semana. Um mês dá 8.000. Eu gasto $3.000 por mês para me sobreviver. Sobra 5.000. Tá certo essa conta? Tá errado. Eu ganho 2.000 por semana. No mês dá 8.000. Eu gasto 3 para me sobreviver. Me sobrou 4.200. Porque se eu ganho 8.000, $800 é meu dízimo. Eu ganho 4.200. Aí, bom, eu ganho 4.200, meu emprego está garantido durante 3 anos, aí eu estou tranquilo. O que eu faço? Oh, Moisés, meu irmão, tem um irmão pastor na igreja lá no Brasil, meu irmão mais velho. Moisés, eu quero que você ache um terreno aí para mim, eu posso pagar tanto por mês, liquidei meus 4.200 que me sobram, certo? Eu estou fazendo o meu futuro, estou comprando meu terreno, não vai ter espaço para generosidade. Se o irmão Manuel chegar em mim e dizer assim, irmão Orlando, precisava de $500 emprestado, você pode me ajudar aí? Nem sei o dia que eu vou te pagar. Ô, irmão Manuel, perdoa. Comprei um terreno lindo, maravilhoso, 800 metros quadrados de terra lá no Brasil. Não vou poder te ajudar. Mandei a minha generosidade embora. Como que eu vou ser generoso com você se eu me desprovi do que eu podia? Aí o irmão Manuel vai dizer assim, poxa vida, esse irmão Orlando é um mesquinho. Eu sei que ele ganha $2.000 por semana. O cara não tem coragem de me emprestar $500. Certo? Ele pensa que eu sou algum nó cego. Eu sei que você não pensa isso, mas tem muita gente que pensaria. A generosidade está em nós, sabe como? Assim, lá dentro, enraizado em nosso coração. Se você quer ser generoso, então você tem que se precaver, se preparar para você ser generoso. Eu costumo dizer assim que lá na minha casa, a minha casa é assim, eu nunca gostei aqui na América de morar em casa pequena, nunca gostei. Não é porque eu quero espaço, é porque se alguém chegar e falar, eu vou para a casa de alguém lá não sei quem, então você vai para a minha. Ó, preciso de um lugar para me ficar essa semana, vai lá para a minha. Irmão, o pastor ligou para mim essa semana, falou que tinha uma cama, colchão, não sei o quê. Irmão, eu sei que o senhor gosta de guardar as coisas, pegar para poder passar para alguém quando precisa, que todo mundo que vem do Brasil procura vocês. Eu falei, vou buscar. Né? Aí depois ele já arrumou uma pessoa para dar, já deu, amém, graças a Deus. Né?
Mas é assim, a gente não pode perder essa oportunidade de ser generoso com alguém. Você não sabe o seu dia de amanhã. O dia de amanhã, de repente, é você que está precisando dessa generosidade de alguém. Agora, como que você pode pedir alguma coisa, esperar alguma coisa de alguém, se você não o faz? Irmão, Jesus habita em mim. Então você tem generosidade. Se você não tem generosidade, me perdoe. Mas tem alguma coisa errada com você relacionalmente com Jesus. Porque Jesus é generoso. Eu li aqui para vocês, Provérbios capítulo 22, versículo 9. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Isso quer dizer o quê? Você vai ser generoso com quem precisa. Não vai ser generoso lá com aqueles que nós falamos no começo aqui, um governador, um deputado estadual, federal, um prefeito. Não vai, porque eles não precisam da sua generosidade. Eles precisam do seu voto. Mas do seu dinheiro, do seu tempo, do seu amor, da sua companhia, porque isso tudo é generosidade. Eu dei o exemplo de dinheiro, mas pode não ser dinheiro. Pode ser outras coisas. Seu tempo, não vou poder, irmão. Não vou poder porque eu tenho que trabalhar 2 horas a mais hoje, que eu comprei mais uma casinha lá no Brasil. Se for a sua generosidade embora. Eu não tenho nessa casinha, mas Deus abençoe que tenha, né? O terceiro, irmãos, respeito. É o respeito. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 17 diz, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Tratar os irmãos com o devido respeito. Qual que é o devido respeito que eu tenho que tratar meu irmão? Gente, vou falar para vocês. O Rafael, até que ele toca bem ali o contrabaixo, mas jogar bola ele não joga nada. Mas, Manuel, o dia que você for fazer algum evento aí especial, não chama o Rafael não, porque vai querer chamar para a bola e o cara é ruim demais. Eu estou falando uma coisinha simples isso daí, porque ele joga muito, não é verdade isso que eu falei. Mas isso é falta de respeito. Você não está respeitando o seu irmão. O seu irmão, ele é tudo para você. Ele é o melhor, ele é o the best. O seu irmão é seu companheiro. Eu não estou falando só o irmão da igreja, não. Eu estou falando do seu irmão lá do seu trabalho. Respeitar. Se ele tem algum problema, fale de Deus para ele, porque o Senhor Jesus Cristo é a solução de todos os problemas. Não há nada nessa terra que não seja resolvido se você colocar o Senhor Deus à frente dos seus problemas. Tudo vai ser resolvido. Pode não ser no seu tempo, como eu sempre digo, porque às vezes a gente confunde um pouco Deus estar olhando para você com o teu tempo. E o teu tempo não é o mesmo de Deus, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Mas o respeito, esse homem comum aqui, Boaz, ele é um homem que, olha, irmãos, nos dias de hoje isso é raro. É raridade. Eu falo, não tenho medo de mentir, de errar, perdão. Esse homem, ele era um homem de respeito, porque Noemi falou para Ruth, depois que eles fizeram a colheita, todos conhecem a história, mas eu sempre falo um pouquinho, né? Noemi, ela chamou Ruth e falou, quando for hoje, vai ser o dia da cega, tal, assim, e Boaz vai ir lá para baixo, lá na eira, tal, e eles vão comer, vão beber, e ele vai ficar meio aériozinho lá, né? Foi isso que ela quis dizer, não está dizendo ali, mas vai comer, vai beber, daí ele está fácil, o que quer dizer, né? Você vai para lá, quando chegar numa certa hora que ele for se deitar, você vê bem aonde ele vai deitar, e você chega lá, descobre os seus pés, que eu acho que era o símbolo, né? Descobre o pé, deita lá perto dele e o resto vai acontecer. Ela era obediente. Falou, vou fazer conforme você está mandando. E foi. Chegou lá, estava lá aquela festa toda, né? A colheita boa, bonita, porque Deus abençoava a vida de Boaz e tal. E ele chegou a uma certa hora, ele foi dormir. E naquela certa hora, ele deitou, ela foi lá, quietinho, descobriu os pés, baixo do negócio dele lá, onde ele estava deitado. E ele estava dormindo, estava meio bêbado, mas quando chegou na metade lá da noite, ele acordou. Quando ele acordou, ele olhou aquela mulher assim, então, uma mulher aqui comigo, meu Deus do céu, o que eu fiz? Né?
é um homem temente a Deus, a primeira coisa ele se preocupou, falou, meu Deus, eu bebi, será que eu fiz alguma coisa? Né? Aí ela acordou, né? Ou seja, ela estava ali à disposição. Ele poderia ter feito ali o que ele quisesse, da forma que ele quisesse. Ela estava na mão dele. Matou a fome, deu condição, tratou bem, embora é um homem de idade e ela era mais nova, mas isso daí encanta qualquer mulher, as mulheres aqui que o diga, que um bom cavalheiro encanta qualquer mulher. E ainda mais se ela não tiver compromisso, aí que vai encantar. Mas o que ele fez? O respeito dele era muito grande para com Deus. Ele pegou e falou certinho como tinha que ser feito. Olha, tem mais um detalhe. Eu não sou o próximo, vamos dizer, o sucessor que tem o direito sobre você. Tem um outro parente que tem o primeiro direito, que era um parente mais próximo. Depois de mim, depois dele, sou eu. Eu vou ir lá falar com ele. Agora você pega aqui a minha capa, se esconde para ninguém ver que tinha uma mulher aqui, pelo amor de Deus, né? E aproveita, já pegou as espigas de milho, estava ali já pronto, tinha até já sem a casca, né? Colocou dentro, colocou nas costas, foi-se embora. Chegou lá e falou para Noemi a história. Ela falou, fica despreocupada então. Que Noemi sabia, ela conhecia, ele era parente, sabia que o cara era tudo isso que eu estou falando aqui para os irmãos. No outro dia ele levantou cedo, a primeira coisa que ele fez, foi lá, no parente mais próximo. Chegou, chamou ele, ele ficou sentado esperando o momento certo. Quando ele estava passando, chamou ele, chamou 10 anciões que tinham ali, para ser a testemunha, e falou, olha, contou a história. Ele pegou e falou, olha, eu não posso casar com ela, não posso ficar com ela, não posso assumir esse direito de ficar com ela para dar continuidade. Porque eu posso prejudicar a herança da minha família. Foi o que ele falou. Eu falei, ok, então estamos aqui com as testemunhas. Naquele tempo, lembra que eu li para vocês, no capítulo... Eu li para os irmãos, capítulo 3, versículo 10. Disse ele, bendita seja tu, Senhor, minha filha. Ah, não, perdão, não é aqui. Perdão. Ele chamou e falou, bom, se você não vai casar, não vai tomar ela por herança, então agora o próximo parente sou eu. O próximo parente sou eu, então agora eles tinham o costume que eu li para os irmãos, eles tiravam a sandália dos pés perante todo mundo, entregavam para a pessoa. Isso, como não tinha cartório naquele tempo, aquilo ali era um compromisso perante o povo, né, de que ele abria mão daquela mulher e de tudo que tinha, seja o que seja, e o próximo poderia ter o direito, porque daí no caso ele não precisava ter morrido para poder ficar com Ruth, né? E foi o que aconteceu. Ele voltou, né? Certamente muito alegre, né? Muito feliz, eu imagino. E foi concluir o seu plano de casamento com Ruth. Esse é o quarto item, que é a fidelidade. Ele foi fiel a Ruth aqui na terra, porque ele fez tudo conforme ele tinha falado naquela noite. Ele poderia ter falado aquilo simplesmente para sair fora daquele negócio, né? Mas ele foi fiel. No outro dia cedo, a primeira coisa que ele fez foi lá resolver o problema daquele que era o sucessor primeiro do que ele, e depois voltou. E a fidelidade dele com o Senhor Jesus Cristo. Essa história, ela é muito maior do que isso, irmãos. Se vocês quiserem, vocês podem ler o livro de Ruth, depois vocês vão ver como que é extraordinário. Mas ele casou-se com ela. Irmãos, esse homem comum que eu acabei de contar a história para vocês, esses 4 pontos que eu coloquei para vocês aqui, que em primeiro lugar, tudo isso é para nós.
trazendo para os nossos dias de hoje, não muda em nada. Bondade, generosidade, respeito, fidelidade. Tudo isso nós temos que ter para com Deus, Jesus, mas também temos que ter um para com os outros. Tudo isso. E agora eu vou dizer para vocês, homem comum esse Boaz. Era só um fazendeiro, abençoado pelo Senhor Jesus Cristo, temente a Deus. Mas você sabe quem foi o neto dele? O rei Davi. E você sabe qual que é a descendência de Jesus Cristo? Rei Davi. Um homem comum como nós somos nos dias de hoje, homens e mulheres comuns. Não era rei, não era guerreiro, não tem uma história extensa na Bíblia, nem é tão falado nas pregações, nas igrejas por um mundo afora. Mas se não fosse esse homem comum ter tomado essa atitude, ter tido essa bondade, essa generosidade, esse respeito e essa fidelidade, nós não estaríamos aqui. Muitos de nós, irmãos, nos dias pensamos, Senhor, nossas orações, Senhor, quero que me capacite, meu Deus, me dá entendimento. Eu quero ser aquele pregador que quando entra na igreja, sim, Senhor Jesus, o povo já começa, aleluia, glória a Deus, porque esse homem é homem. Esse camarada abriu a boca para falar, acabou. Era a resposta que eu estava precisando. Você olha para o lado, era ou não era? Às vezes está falando era ou não era para o homem que vai salvar uma alma no mesmo dia. E aquele grande que você está esperando só pregou. Só pregou. Não fez efeito. Porque homens grandes foram importantes, são importantes. Mas homens comuns, mulheres comuns, são importantes para Deus da mesma forma. Gostaria que os irmãos ficassem em pé. Nós conhecemos muitas pessoas e às vezes nós esquecemos de colocá-los em nossas orações e às vezes pessoas que estão realmente precisando de uma oração, porque a oração, conforme diz a Bíblia, ela tem um efeito muito grande. Um homem que não busca o Senhor Jesus Cristo, ele é como o vento. Ele vai para lá, para cá, ele não sabe para onde vai. Mas um homem que busca o Senhor Jesus Cristo para colocar em primeiro lugar na sua vida e nos seus negócios, é um homem bem-quisto, é um homem que as coisas que ele faz, elas dão certo. Às vezes a gente olha assim e diz assim, mas nossa, aquele irmãozinho, ele está passando uma dificuldade tão grande, não consegue trabalho, e aquele irmão lá, o camarada tem, cada dia cresce mais, pô, aquele cara está desviado, aquele irmão lá, por isso que ele está precisando tudo, está passando essa necessidade toda. Não. É o agir de Deus. Às vezes Deus não está olhando para aquele irmão que está prosperando porque a bênção do Senhor já está sobre ele. Mas Deus está olhando para aquele, porque está preparando ele para algo maior lá na frente. Então nós vamos estar preparados para algo maior em nossa vida no dia de amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã, você pode ser o porta-voz da mensagem do Senhor Jesus Cristo para o presidente dos Estados Unidos. Você não sabe, mas você pode ser. Então, seja um homem, seja uma mulher comum, mas faça a diferença na vida daqueles que estão à tua volta. Amém? Vamos orar. Eu gostaria de que colocássemos nossas orações, o pastor Adelso vai vir amanhã para cá, irmão Bruno, que Deus possa estar estendendo as suas mãos sobre eles na viagem, né? A Bíblia fala que nós temos que honrar aos nossos pastores, dá honra a quem tem honra, e o nosso pastor é um homem temente a Deus, está lá a trabalho do Senhor, né? E nós devemos reconhecer que Ele não está aqui hoje, mas o Espírito Santo está. E em nós Ele está porque nós temos o devido respeito por Ele, sabemos que Ele é a alma de todos os negócios que nós fazemos aqui. Se nós estamos fazendo assim, dessa forma, é porque Ele tem permitido e o Senhor tem aprovado. Aleluia. Amém?
Irmãos, antes da oração final, eu gostaria de avisar os irmãos que amanhã o culto de oração é lá na minha casa, Bird Street, 579, apartamento 1. Eu vou colocar no grupo, mas eu acho que todo mundo já sabe onde é. E vamos estar lá, irmãos. Eu acredito que o pastor vai estar lá amanhã, né? Não, né? Talvez não? Eu acho que ele vai terça, né? Ah, terça, tá bom. Ah, é, exatamente. Tem a irmã Márcia? Queria pedir oração, a Bíblia faz cirurgia sexta-feira. A irmã Lívia. Vamos orar, com certeza. Irmã Lívia. Irmã Lívia. Ok, Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por esse momento, Senhor, que nos deste. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Venha fazer de nós instrumentos nas tuas mãos. Faça de nós homens e mulheres comuns. E que nós possamos, Senhor, meu Deus, fazer a diferença por onde quer que nós estejamos. Não deixa, Senhor, não permita que os nossos valores sejam mudados. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, ser fiéis a Ti, aonde quer que estejamos. E quando o inimigo, Senhor, vir colocar sobre nós, em nosso caminho, oportunidade para que nós possamos ser infiéis a Ti, Senhor, faça cair por terra. Faça, Senhor, meu Deus, que o Espírito Santo venha abrir os nossos corações e que nós possamos entender, ó Deus querido, que não é isto que Tu queres para nós. Tu quer que nós andamos, Senhor, na Tua presença, seguimos em frente, levando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que as pessoas possam ver e conhecer que Tu és o Deus que leva o Senhor, meu Deus, para a vida eterna. Colocamos nas Tuas mãos a vida do pastor Adel, seu irmão Bruno. Venha, Senhor, protegê-los e guardá-los na sua viagem, que eles possam vir, Senhor, em segurança e em paz. No nome de Jesus. Irmãos, vamos louvar agora o nome do Senhor, porque Ele tem cuidado de todos nós. Vamos louvá-lo, Senhor, porque Ele vai estar, Senhor, meu Deus, junto com a irmã Lívia, na cirurgia que ela vai fazer. Senhor, nós sabemos que Tu é o médico dos médicos e que pode todas as coisas e que a Tua vontade, Senhor, predomina sobre tudo e sobre todos. Senhor, nós queremos ver esta bênção, Senhor, aqui nesta igreja, de que tudo isso, Senhor, meu Deus, foi apenas algo que passou, mas foi sanado, que não haja nenhuma sequela, que não haja problema. Senhor, nós queremos a bênção por completo sobre a vida dela. Deus querido, nós Te louvamos. Nós Te pedimos, Senhor, que venha nos abençoar, no Teu santo nome, Senhor. Que a graça do Senhor, a paz, venha sobre todos nós e que nós possamos, Senhor, retornar para os nossos lares. Todo, Senhor, meu Deus, revestido pelo poder do Espírito Santo. Leva, Senhor, por onde nós andar, em paz e segurança. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmão.